Olá pessoal, tudo bem? Vamos então comentar a respeito da solução de um sistema de equações de função de duas variáveis, x e y. E nessa questão, uma dessas equações não é uma igualdade. Então, não é possível calcular exatamente o valor de x e y, porque a gente não tem duas equações e duas variáveis. A gente tem duas variáveis, mas só uma equação. Tá? Vamos ver como resolver essa questão então. Tá? Então, essa é a questão redigida, mas a dúvida nos foi enviada nessa forma, tá? Dá uma equação só em função de x, permitiria talvez que a gente calculasse o valor dessa variável x. Dá uma outra equação, só que não é uma igualdade essa segunda equação. Essa segunda equação ela é uma inequação, tá? Envolve sinal diferente. Então, não é possível calcular o valor de x e y com base apenas nessas duas informações. Não sendo possível, então, você pode pensar, poxa, mas eu não posso calcular o valor de x e de y, como é que eu vou obter o valor dessa expressão final em função de x e y? Agora a gente vai ver como fazer isso passando por cima justamente desses entraves iniciais que a gente pode encontrar. Tá? Aqui é um outro comentário que encontramos na internet a respeito de dúvidas encontradas na solução da equação e passos que não tinham ficado muito claros. Então vamos começar. Tá novamente aqui então a questão redigida. Nós temos uma equação em função de x, uma outra equação de expoente 6 em função de x, e uma multiplicação aqui, x ao cubo mais y ao quadrado. Essa segunda equação ela é uma inequação, tá? Envolve sinal diferente. Então, pedimos para calcular aí o valor dessa expressão. Olhando inicialmente assim, a gente fala, poxa, mas como é que eu vou fazer? O primeiro passo que a gente tem quando a gente tem uma questão dessas, que aparenta ser uma questão difícil, é começar a trabalhar diretamente nessa expressão que ele oferece para a gente, tá? Então, vamos lá. A gente redigitou aqui novamente, reescreveu essas equações. A primeira equação é em função de x, equação 1. A equação 2 aqui, de expoente 6 em função de x, uma multiplicação de x e y aqui. E essa equação 3 aqui, novamente, encontrando aqui um expoente de y que é ao quadrado, multiplicando x à sexta, tá bom? Essa terceira equação é a equação cujo valor ele pergunta na questão. Vamos então ver por que está incorreta a maneira como essa expressão está redigida. Se a gente olhar a primeira equação, x mais 1 sobre x igual a 3, a gente nota que é possível calcular o valor de x. Tá? Temos uma só variável na equação, então os primeiros passos seriam justamente igualar os denominadores aqui do lado esquerdo, multiplicar os dois lados por x, tá? E resolver essa equação de segundo grau. Então, a equação de segundo grau que a gente vai chegar seria x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a 0. Isso vai dar para a gente duas respostas. X vai ser igual a 3 mais raiz de 5 sobre 2. E a segunda resposta é igual a 3 menos raiz de 5 sobre 2. Se a partir daqui a gente desprezar qualquer uma dessas respostas para x, a gente vai estar muito provavelmente errando os passos seguintes da resolução, tá? Mas, vamos supor que a gente chegue até aqui, encontramos o valor de x. A gente pode notar que isso não ajuda em nada a gente resolver a questão. Porque se a gente voltar na equação 3, a gente vai ter o valor de x, mas a gente não tem o valor de y para encontrar o valor da expressão 3, que é o que ele pergunta. E a nossa equação 2, novamente, ela não é uma igualdade. Então, não é possível calcular o valor de y, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a mexer na equação 3. Temos aqui, então, uma divisão de dois polinômios. O que a gente pode fazer é separar esse polinômio em duas partes e tentar mexer nessas duas partes para encontrar algo que permita simplificar esse polinômio, tá? Se a gente olhar, então, nesses dois primeiros termos, 4x à nona mais 2x à sexta vezes y ao quadrado, eles têm coisa em comum, não tem? Eles têm componentes em x, tá? Quais componentes eles têm em comum? O primeiro tem um múltiplo de 2
que é o 4, e o segundo também tem um múltiplo de 2. Tá? Então podemos colocar um 2 em evidência. Além disso, como já comentamos, o x está presente nos dois termos, então o maior expoente que a gente pode colocar em evidência é o x à sexta. Então a gente pode colocar o x à sexta em evidência, 2x à sexta. Tá? Colocando em evidência, esses dois primeiros termos vão gerar uma parte dentro do parênteses que vai ser 2x ao cubo mais do segundo termo aqui, y ao quadrado. Tá? Então, essa vai ser a primeira parte dessa nossa expressão. Na segunda parte, a gente vai olhar 4x ao cubo mais 2y ao quadrado. Novamente, os dois termos também são múltiplos de 2. Vamos colocar o 2 em evidência. E os dois termos não tem mais nada em comum. Então, vai ser só o 2 em evidência. Tá? Então, vai ser mais 2 vezes 2x ao cubo mais y ao quadrado. Tá? Tudo isso dividido por um denominador que também vai ter termos proporcionais aí a x e a 2, tá? Então a gente vai colocar entre o 8 e 4, temos o 4 em comum. Então vai ficar um 4 no denominador. E os expoentes de x entre x à sexta e x ao cubo, a gente pode colocar em evidência o x ao cubo, que é o menor expoente, tá? Então vai ficar 4x ao cubo vezes, no primeiro termo só vai sobrar o 2, que é o 8 dividido por 4, e o x ao cubo de excedente, tá? O x à sexta, tá? Mais, no segundo termo, 2x ao cubo y ao quadrado, colocando o 4x ao cubo em evidência, vai sobrar só o y ao quadrado. Agora, se a gente olhar para os termos, tanto no numerador quanto no denominador dessa equação, a gente vai ver que todos eles são múltiplos do x ao cubo mais y ao quadrado. Tá? Colocando, então, essa expressão em evidência, tanto no numerador quanto no denominador, vão ficar 2x ao cubo mais y ao quadrado vezes, abre parênteses, 2x à sexta mais 2. E no denominador também, 2x ao cubo mais y ao quadrado, tudo isso entre parênteses, vezes 4x ao cubo. Tá? Então a gente pode cortar no numerador e no denominador essas duas expressões comuns aí, que vai deixar a gente com uma expressão aqui sendo igual a 2 vezes x à sexta mais 1, entre parênteses, dividido por 2 vezes 2x ao cubo. Tá? Então a gente simplifica esse multiplicador comum aqui, 2 em cima e embaixo, e vamos ficar com uma expressão x à sexta mais 1 dividido por 2x ao cubo. Para simplificar essa expressão, a gente separa, então, esses dois termos que estão sendo somados. O primeiro dos termos vai ser x à sexta sobre 2x ao cubo, que é possível cancelar os componentes em x ao cubo do numerador, ficando então vamos ficar com meio vezes, abre parênteses, x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Fecha o parênteses. Tá? Essa é a nossa expressão aqui, a gente está chamando ela de equação 4. Tá? A gente chegou numa equação aqui importante para a gente, que a gente conseguiu sair de uma equação que envolvia expoentes elevados em x e em y, e conseguimos aqui simplificar tudo isso para componentes em x. Tá bom? Lembrando, então, tendo aqui expoentes em x ao cubo, vamos lembrar da fatoração de polinômios de grau 3, tá? Então, a gente lembrando que o cubo da soma de dois elementos, a mais b, tudo isso elevado ao cubo, é igual a o primeiro elemento elevado ao cubo, mais 3 vezes o primeiro elemento ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro elemento vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo elemento ao cubo. Tá? Esse é o cubo da soma de dois elementos. E também que a soma de dois elementos ao cubo pode ser calculada também com a soma dos dois elementos, entre parênteses, vezes, aí, entre parênteses, a ao quadrado menos a vezes b, mais b quadrado. Tá? Essa seria a soma de cubos. Tá?
A gente está interessado em saber justamente o valor da expressão A ao cubo mais B ao cubo. Vamos olhar, então, dentro dessas duas expressões, onde que esses termos aparecem aqui. Vamos escrever eles em azul, tá? Então, a gente está interessado em saber aqui, justamente olhando para essa segunda equação, A ao cubo mais B ao cubo, a gente sabe que isso é igual a A mais B, entre parênteses, vezes A ao quadrado menos AB mais B quadrado. Mas, olhando para a primeira equação, a gente sabe também que, escrevendo os componentes A ao cubo e B ao cubo, em azul, a gente tem que A mais B ao cubo é igual a ao cubo mais 3 ao quadrado B mais 3AB quadrado mais B ao cubo. Olhando, então, para essa primeira equação e colocando os expoentes ao cubo em azul, separando eles, porque a gente está interessado neles. Lembra que a gente está interessado numa expressão que envolve x ao cubo e 1 sobre x ao cubo. A gente vai ver como fatorar, então, esses dois termos. Lembrando dessa regrinha aqui que a gente tem do cubo da soma de dois elementos, A e B, o A ao cubo e o B ao cubo, se a gente separar, isolar eles na equação, a gente vai ter como fatorar a expressão final. Então, deixando esses termos em azul separadinhos de um lado da equação, a gente vai ter A ao cubo mais B ao cubo é igual a o que estava já do lado esquerdo, abre parênteses, A mais B, fecha parênteses ao cubo, e aí os termos múltiplos de 3, aqui, a gente passou para o outro lado, que estava somando do lado direito, passaram para o lado esquerdo subtraindo. Então vai ficar A ao cubo menos 3A ao quadrado B menos 3AB quadrado. Tá? Então, essa é a equação que a gente vai usar para calcular o valor dessa expressão. Lembrando, então, a gente está interessado em saber quanto vale x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Substituindo, então, A dessa equação que a gente obteve aqui por x e o B, substituindo ele por 1 sobre x, vamos ficar aqui a nossa expressão, que é a equação 4, a gente estava interessado em saber, vai ser igual a meio A mais B ao cubo, ou seja, x mais 1 sobre x ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Então, 3 vezes x ao quadrado vezes o segundo, menos 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Então, 3 vezes x vezes 1 sobre x ao quadrado. Tá? Como os elementos no numerador e no denominador são comuns, x e 1 sobre x, aqui vai cancelar o expoente ao quadrado com o denominador. Tá? Então, a gente vai ficar que essa expressão toda vai ser igual a meio vezes x mais 1 sobre x ao cubo menos 3 vezes x menos 3 vezes 1 sobre x. Colocando, então, esse 3 em evidência, menos 3 em evidência, a gente vai ficar com a nossa equação meio x mais 1 sobre x ao cubo menos 3 vezes x mais 1 sobre x, que é exatamente o que a gente tem da questão, que é a equação 1. Ele nos dá um valor de x mais 1 sobre x, que vale 3. Tá? Então, é só substituir aqui nessa equação para calcular o valor da expressão final. Tudo vai ficar igual, então, a meio vezes, abre parênteses, 3 ao cubo menos 3 vezes 3. Tá? Que vai ser igual a meio vezes 3 ao cubo é 27, e 3 vezes 3 dá 9, tá? 27 menos 9 dá 18, então a resposta final vai ser 18 sobre 2, que é 9. Corresponde exatamente à alternativa da letra C. Obrigado, pessoal, um abraço e até a próxima.